Por exemplo, a outra articulação, né, quer dizer, ombro, joelho e quadril, a outra articulação do ombro, a gente operava muito o ombro, né? Todo mundo tem alguma coisa, uma tendinite no ombro, quando tem a dor, tem uma indicação cirúrgica ali, né? Então hoje a gente está evitando muito a cirurgia do ombro. Como é que a gente está evitando a cirurgia do ombro? Também com uma técnica, né, guiada por imagem. A gente tem feito a infiltração subacromial, que é a infiltração na bursa subacromial e no tendão, né, do supraespinhal, intraarticular, infiltração intraarticular de corticoide e a infiltração da articulação acromioclavicular quando o paciente tem um sintoma compatível de dor, e junto a gente faz o bloqueio do nervo supraescapular. Então a gente já faz isso tudo no mesmo dia. Isso tem dado uma qualidade melhor da analgesia e prolongamento do efeito. Tanto que eu praticamente não tenho encaminhado muito paciente para cirurgia de ombro, né, porque a gente consegue controlar. A gente também tem feito, né, muita infiltração com ácido hialurônico, né? Então os pacientes que têm a doença degenerativa, seja do quadril, do ombro ou do joelho, eles se beneficiam da infiltração de ácido hialurônico, certo? Essa infiltração de ácido hialurônico, ela dá um efeito melhor e mais prolongado, né? O corticoide pode dar um efeito de uns 3 meses, criar uma janela ali de oportunidade de 3 meses. E o ácido hialurônico em torno de 6 meses. Mas o ácido hialurônico só funciona se a doença articular não for muito avançada. Esses pacientes que têm uma artrose grau 4, eles praticamente não se beneficiam do ácido hialurônico. Os pacientes com uma artrose de grau 2, às vezes até 3, podem se beneficiam bastante, e você pode fazer um controle muito bom, né? Com o ácido hialurônico. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que repetem. Todo ano eles vão na clínica e a gente consegue repetir o ácido hialurônico, eles têm um efeito, praticamente não se modifica o efeito. Se isso for incrementado com uma boa fisioterapia, com exercício, com mudança de hábito de vida, redução de peso, os pacientes praticamente não vão ter evolução da doença, certo? Daquela forma inexorável que a gente tinha, né? Esse é o primeiro nível, né? Bloqueios e infiltrações. O segundo nível são os procedimentos que a gente faz com radiofrequência, ablativos. Então a gente pode fazer a ablação na coluna, no gânglio trigêmeo, em vários nervos periféricos, no gânglio da rede dorsal. Então são várias técnicas que a gente utiliza para aplicar radiofrequência. Por que a gente aplica a radiofrequência como um princípio físico? Porque se utilizou várias substâncias químicas que destruíam o nervo, se utilizou corte cirúrgico do nervo, se utilizou laser para pulverizar o nervo, se utilizou o congelamento do nervo, e ficou a radiofrequência como a melhor técnica. Por quê? Porque a radiofrequência eu posso administrar grau a grau, ou seja, cada nervo eu posso aumentar a temperatura grau a grau, 70 graus, 80 graus. Então ela também é seletiva. Ela praticamente faz a ablação das fibras mais finas, que são as fibras da dor, e depois a ablação das fibras mais grossas, né? Então digamos assim, que é uma lesão que a gente consegue, uma lesão seletiva da condução da dor. Um terceiro nível de procedimentos invasivos, né, que a gente utiliza na medicina da dor, a gente chama as chamadas cirurgias percutâneas, né? Os pacientes eles vão precisar de uma cirurgia percutânea. Por exemplo, uma cirurgia percutânea que a gente faz muito é a descompressão do disco. A pessoa tem uma hérnia, tem uma protusão, né, o disco está pinçando o nervo, a gente vai lá, introduz um aparelho, introduz uma cânula, né, e faz vários tipos de procedimentos, como a retirada aos pedaços, né, uma retirada mecânica, mas pode também fazer radiofrequência, fazer ablação dentro do disco. Isso faz com que o disco murche e pare de comprimir mais. Então é a dissectomia percutânea. Por exemplo, a gente também tem cirurgias que a gente consegue fazer com um implante de eletroestimulador, certo? Então alguns pacientes a gente precisa fazer implante de um aparelho, né? Um gerador, como se fosse um marca-passo, né? Então a gente consegue fazer. Antes precisar de uma cirurgia, hoje a gente consegue fazer totalmente percutâneo a colocação do aparelho. Um outro modalidade de tratamento que a gente faz na medicina intervencionista da dor são para pacientes onde eles precisam utilizar uma dose de opioide muito alta, certo? Então já se convencionou que os pacientes que usam até 240 miligramas de morfina ou mais que isso, certo? Eles vão tendo uma taxa de mortalidade que vai incrementando à medida que você vai aumentando a dose de morfina ou equivalente, um opioide.
Então esses pacientes eles se beneficiam quando a gente utiliza implante de uma bomba de infusão intratecal de morfina. Então a gente coloca um catéter intratecal, né, e implanta a bomba no subcutâneo. Geralmente a gente implanta na região do hipocôndrio, implanta a bomba e o paciente vai ter uma recarga a cada 2, 3 meses e melhora. A gente consegue usar 100 vezes menos opioide. Isso é muito benéfico para o paciente. Porque o paciente que usa uma dose muito alta de opioide, ele começa a ter morbidade do opioide. Ele começa a se sentir mal, a qualidade de vida é péssima, ele tem muitos efeitos colaterais, como constipação, náusea, vômito, tonteira, ele começa a ter, às vezes, tremor. Então, isso a gente consegue fazer, implantando essa bomba, a gente consegue fazer com que os pacientes eles melhorem muito.